Aula 1: Conhecer os tamanhos um do outro. Ana, eu estava a pensar, que tamanho tens? John, eu sou um tamanho pequeno. E tu? Sou um tamanho médio. Obrigado por partilhar. São bem-vindos, John. Há alguma razão que queria saber? Estava a pensar em arranjar-te um presente e saber que o teu tamanho ajudava-me a escolher o ajuste certo. É muito atencioso da sua parte, John. Agradeço. Claro, Ana. Acredito que é importante considerar as preferências e tamanhos de alguém ao selecionar um presente. Concordo, John. Mostra que se põe pensamento e esforço na escolha de algo que se adapta à pessoa. Absolutamente, Ana. São os pequenos detalhes que tornam um presente significativo. Estou ansioso por ver o que vocês têm em mente, John. Mais uma vez, obrigado. Vocês são bem-vindos, Ana. Espero que gostem. Aula 2: Respeitar os limites pessoais. Ana, se não me importam de perguntar, qual é o seu salário? John, aprecio a sua curiosidade, mas prefiro manter o meu salário privado. Eu percebo, Ana. É importante respeitar as fronteiras pessoais quando se trata de discutir finanças. Absolutamente, John. O salário pode ser um tema sensível e pessoal para muitas pessoas. Tens razão, Ana. O melhor é não fazer suposições ou perdoar os assuntos financeiros de alguém. De facto, John. É mais importante focarmos no respeito mútuo e no apoio, independentemente do rendimento. Concordo inteiramente, Ana. O nosso valor estende-se para além dos nossos salários, e devíamos valorizar-nos uns aos outros por quem somos. John, é uma ótima perspectiva. Em vez disso, vamos apreciar as competências, os conhecimentos e as contribuições uns dos outros. Absolutamente, Ana. O nosso valor deve ser medido pelo nosso caráter, ações e pelo impacto positivo que temos nós outros. Bem dito, John. Vamos focar-nos em apoiar-nos uns aos outros e fomentar um ambiente positivo. Não podia estar mais de acordo, Ana. Respeitar as fronteiras pessoais é fundamental para manter relações saudáveis. Obrigado pela compreensão, John. Significa muito. Vocês são bem-vindos, Ana. O respeito mútuo é importante para mim. Vamos continuar a apoiar e elevar-se uns aos outros. Sem dúvida, John. Juntos podemos criar um ambiente positivo e de apoio. Agradeço a sua perspectiva, Ana. Obrigado pela conversa. São bem-vindos, John. Muito obrigado também. Tenha um ótimo dia. Vocês também, Ana. Cuide. Aula 3: Objetivos mensais de poupança para tranquilidade. Olá, Ana. Contribuir para a poupança mensal dá-me tranquilidade. Quando se deve ambicionar poupar num cenário ideal? Olá, John. É ótimo que você prioriza a poupança. Como orientação geral, o objetivo de poupar 20% do seu rendimento mensal é um bom ponto de partida. Parece-me razoável. Permite tanto poupar como cobrir as despesas regulares. Exatamente. É importante encontrar um equilíbrio entre poupar e manter um estilo de vida confortável. Devemos considerar alguns fatores específicos na determinação do valor da poupança. Absolutamente.
Tenha em conta os seus objetivos financeiros, tais como emergências, planos futuros e reforma. Eu percebo. Assim, o objetivo de poupança pode variar consoante as circunstâncias individuais. Sim, a situação de todos é diferente e é importante adequar os seus objetivos de poupança em conformidade. Existem estratégias para tornar a poupança mais fácil e atingível. Sim, automatizar as suas poupanças pode ser útil. Configure mensalmente transferências automáticas para uma conta poupança separada. Dessa forma, não terei de confiar em lembrar-me para poupar manualmente. Correto. Promove a consistência e torna a poupança um hábito. Vou certamente explorar essa opção. Parece uma abordagem prática. Além disso, rever regularmente as suas despesas e encontrar áreas onde pode reduzir pode libertar mais fundos para poupar. Vou analisar os meus hábitos de gastos e identificar áreas onde posso fazer ajustes. Esse é um passo proativo para aumentar o seu potencial de poupança. Obrigado pelos insights, Ana. Vou estabelecer um objetivo de poupança realista e trabalhar para o atingir. São bem-vindos, John. Lembre-se, a poupança regular constrói a segurança financeira e proporciona tranquilidade. Agradeço o seu conselho. Vamos ambos esforçar-nos para atingir os nossos objetivos de poupança e aproveitar os benefícios que traz. Aula 4. A importância da manutenção regular dos jardins. Olá, Ana. Não se esqueça de regar e manter o seu jardim regularmente. Olá, John. Tens razão. Preciso de ser mais diligente a cuidar do meu jardim. A rega regular é crucial para garantir que as plantas permaneçam saudáveis e prosperam. Eu percebo. Uma hidratação adequada é essencial para o seu crescimento e vitalidade. Além disso, não se esqueça de remover as ervas daninhas que possam estar a competir com as suas plantas por nutrientes e espaço. As ervas daninhas podem impedir o crescimento das minhas plantas. Vou certificar-me de que os mantém sob controle. Também é importante inspecionar regularmente o seu jardim para detectar quaisquer pragas ou doenças que possam prejudicar as suas plantas. Vou ficar vigilante e tomar as medidas necessárias para proteger o meu jardim de pragas e doenças. A poda das suas plantas é outro aspecto crucial da manutenção do jardim. Promove um crescimento saudável e mantém a sua forma. Vou aprender mais sobre as técnicas de poda adequadas para garantir que o faço corretamente. Por último, não se esqueça de fertilizar as suas plantas regularmente para lhes fornecer os nutrientes necessários. Vou fazer uma nota para incluir a fertilização na minha rotina de cuidados de jardim. Ao priorizar a manutenção regular do jardim, você desfrutará de um belo e próspero jardim durante todo o ano. Agradeço as vossas lembretes, John. Vou fazer um esforço para ser mais consistente em cuidar do meu jardim. Vocês são bem-vindos, Ana. O seu jardim vai recompensá-lo com a sua beleza e a alegria que traz. Estou ansioso por ver o meu jardim florescer. Obrigado pelo seu conselho. O meu prazer, Ana. Jardinagem feliz, e pode que os seus esforços tenham resultados frutíferos. Lição 5. Explorando as opções disponíveis. Olá, Ana. Ok, deixe-me verificar as opções disponíveis para si. Olá, John. Agradeço a vossa ajuda. Aproveite o seu tempo para encontrar as melhores opções. Em primeiro lugar, podemos explorar diferentes plataformas online e websites que oferecem o que procura. Parece um bom começo. Vou olhar para essas plataformas e comparar as suas ofertas. Além disso,
podemos considerar lojas locais ou lojas especializadas que possam ter o que precisa. Vou fazer uma nota para verificar as lojas próximas e ver se têm os artigos desejados. Outra opção é buscar recomendações de amigos ou colegas que possam ter interesses ou preferências semelhantes. É uma boa ideia. Podem ter informações valiosas ou saber onde encontrar o que eu procuro. Por último, não se esqueça de considerar as próximas vendas ou descontos que possam tornar as opções mais acessíveis. Estarei atenta a quaisquer promoções ou descontos que me possam ajudar a fazer uma escolha rentável. Ótimo! Ao explorar estas opções, terá mais hipóteses de encontrar exatamente o que precisa. Agradeço a sua ajuda, John. É tranquilizador ter alguém que me ajude a navegar nas escolhas disponíveis. Vocês são bem-vindos, Ana. Encontrar as opções certas pode fazer uma diferença significativa na sua satisfação com a decisão final. Vou seguir o seu conselho e começar a explorar as opções que mencionou. Mais uma vez, obrigado. Não há problema, Ana. Diga-me se precisa de mais assistência. Estou aqui para ajudar. Vou. Obrigado, John. Vou mantê-lo atualizado sobre o meu progresso. Parece bem, Ana. A melhor sorte é encontrar a opção perfeita para as suas necessidades. Lição 6: Adicionar personagem e poupar dinheiro. Olá, Ana, é uma ótima ideia. Acrescenta caráter e poupa dinheiro. Olá, John. Ainda bem que gostem da ideia. É sempre bom encontrar formas de adicionar toques pessoais ao mesmo tempo que é rentável. Absolutamente. Qual é a ideia que tem em mente? Tenho pensado em remodelar alguns móveis antigos em vez de comprar novos. Essa é uma abordagem fantástica. Não só dá um toque único ao seu espaço, como também ajuda a poupar dinheiro. Exatamente. Posso expressar a minha criatividade e estilo repintando ou reafirmando-se o mobiliário. É uma ótima oportunidade para mostrar o seu gosto pessoal e tornar a sua casa mais acolhedora. E ao remodelar, posso evitar os elevados custos de aquisição de mobiliário novo. Além disso, muitas vezes você pode encontrar peças únicas com caráter em lojas ou feiras da ladra. Isso é verdade. Vou gostar do processo de encontrar pedras escondidas e transformá-las em algo belo. Também pode envolver amigos ou familiares que possam ter experiência ou ideias para contribuir. Colaborar com entes queridos tornará o projeto ainda mais agradável e memorável. E no final do dia, terá mobiliário único que reflete o seu estilo e personalidade. Estou entusiasmado com este projeto. É uma situação em que todos ganham, adicionar caráter e poupar dinheiro. Mal posso esperar para ver os resultados finais. A sua casa será um verdadeiro reflexo da sua criatividade. Obrigado pelo encorajamento, John. Certificar-me de mantê-lo atualizado sobre o meu progresso. Estou ansioso por isso, Ana. Aproveite o processo e divirta-se com o seu projeto de remodelação. Vou. Mais uma vez, obrigado pelo seu apoio e feedback positivo. Não há problema, Ana. Requalificação feliz, podendo a sua criatividade trazer uma nova vida aos seus móveis. Aula 7. Realçar o sabor com cilantro fresco. Olá, Ana. Este fim de semana, não se esqueça de adicionar um coentro fresco em cima para sabor. Olá, John. É uma ótima sugestão. As ervas frescas podem realmente elevar o sabor de um prato.
Absolutamente. A cilantro dá um toque refrescante e vibrante a muitas cozinhas. Vou certificar-me de incluí-lo no meu planeamento de refeições para o fim de semana. É uma adição simples, mas com impacto. Funciona bem em vários pratos como saladas, salsas, sopas e até como decoração para tacos ou curis. Adoro como os coentros podem trazer uma explosão de frescura a esses pratos. É uma erva versátil. Basta lembrar de o adicionar para o final da cozedura para preservar o seu sabor e aroma. Vou ter isso em mente. É melhor adicionar cilantro diretamente antes de servir para maximizar o seu impacto. Além disso, pode guardar as sobras de culantro num frasco com água no frigorífico para mantê-lo fresco por mais tempo. É uma dica útil. Vou garantir que armazeno o coentro adequadamente para manter a sua frescura. Ervas frescas como cilantro não só realçam o sabor como também proporcionam alguns benefícios nutricionais. É ótimo saber que estou a adicionar sabor e nutrientes às minhas refeições. E se procura mais opções de ervas, o manjericão, a hortelã e a salsa são também excelentes escolhas. Vou explorar a incorporação dessas ervas nas minhas receitas também. Obrigado pela sugestão. Vocês são bem-vindos, Ana. Desfrute de experiências com coentros frescos e outras ervas. Vai adicionar um toque delicioso aos seus pratos. Estou entusiasmado por experimentar. Obrigado pela inspiração, John. Não há problema, Ana. Tenha um fim de semana fantástico recheado de sabores deliciosos e aventuras culinárias. Vou. Mais uma vez, obrigado, John. Vou dar-vos a conhecer como é que isso acontece. Aguardo com expectativa a oportunidade de ouvir sobre as vossas criações culinárias. Aproveite e saboreie os sabores. Aula 8. Lidar com situações estressantes. Olá, Ana. O meu voo deve ter sido estressante. O que fez? Olá, John. Quando confrontado com situações de stress, tente empregar algumas estratégias para gerir o stress. Essa é uma boa abordagem. Quais são algumas das estratégias que você acha úteis? Primeiro, respire fundo para me acalmar e recuperar o foco. A respiração profunda pode de facto ser muito eficaz na redução do stress e na promoção do relaxamento. Sim, ajuda-me a centrar os meus pensamentos e a abordar a situação com uma mente mais clara. O que mais faz para lidar com o stress? Também acho útil participar em atividade física, como ir passear ou fazer yoga. O exercício é uma ótima maneira de libertar a tensão e aumentar o humor. Pode proporcionar uma pausa muito necessária dos estressores. Absolutamente. Mover o meu corpo ajuda-me a sentir-me mais aterrado e alivia o acúmulo de stress. Alguma outra estratégia em que você confia? Outra técnica que eu uso é priorizar tarefas e dividi-las em etapas menores e gerenciáveis. A divisão de tarefas em partes menores pode fazê-las sentir-se menos avassaladoras e mais realizáveis. Sim, ajuda-me a manter-se organizado e focado, o que reduz os níveis de stress. Parece que temos uma abordagem bem arredondada para gerir o stress. Há mais alguma coisa que recomendasse? Por fim, certifico-me de dar prioridade ao autocuidado e de ter tempo para atividades que me trazem alegria e relaxamento. Cuidar de si mesmo é crucial quando lidamos com o stress. Rejuvenesce e repõe a nossa energia. Exatamente. Praticando autocuidado, podemos lidar melhor com os desafios que surgem no nosso caminho. Obrigado por partilharem as vossas estratégias, Ana.
Vou tê-los em mente para futuras situações de stress. São bem-vindos, John. Espero que também lhe sejam úteis. Agradeço isso. É essencial ter ferramentas eficazes para gerir o stress e manter o bem-estar. Absolutamente. Lembre-se, cuidar de si é fundamental. Diga-me se precisa de mais algum apoio. Vou, Ana. Obrigado pela vossa compreensão e incentivo. Não há problema, John. Estamos aqui um para o outro. Cuide e mantenha-se resiliente. Vocês também, Ana. Vamos navegar em situações estressantes juntamente com força e graça. Aula 9. Abraçar experiências e histórias locais. Olá, Ana. Conheci um guia local que partilhava histórias fascinantes. Olá, John. Isso parece incrível. Os guias locais geralmente têm percepções e contos únicos para compartilhar. Absolutamente. Foi uma grande oportunidade para conhecer a cultura e a história do lugar. Acho enriquecedor ligar-me com os habitantes locais e ouvir as suas perspectivas em primeira mão. O guia partilhou histórias sobre as tradições, marcos e até lendas locais da região. Deve ter sido cativante ouvir essas histórias e obter uma compreensão mais profunda do lugar. Foi mesmo. A paixão do guia pela área ficou patente na forma como narravam os contos. O envolvimento com guias locais pode proporcionar uma experiência de viagem mais autêntica e imersiva. Não podia estar mais de acordo. Têm um vasto conhecimento e podem oferecer recomendações valiosas. É incrível como as suas histórias podem dar vida à história e à cultura. Sim, e é uma oportunidade para apreciar as perspectivas e experiências únicas da comunidade local. O guia também forneceu insights sobre a gastronomia local ou algumas preciosidades escondidas. Sim, partilharam recomendações para restaurantes locais e atraços fora do caminho. Isso é fantástico. Explorar gemas escondidas e experimentar iguarias locais adiciona outra camada à experiência de viagem. É verdade que sim. É uma oportunidade para se conectar com os sabores e tradições locais. Inspiro-me a procurar guias locais nas minhas viagens futuras e aprofundar a cultura local. Recomendo vivamente, Ana. Acrescenta profundidade e autenticidade à viagem. Obrigado por partilhar a sua experiência, John. É um lembrete do valor da conexão com os locais. Vocês são bem-vindos, Ana. Acredito que essas ligações criam memórias duradouras e alargam os nossos horizontes. Não podia estar mais de acordo. Aqui está para abraçar as experiências locais e as histórias que as moldam. Aúda a isso, Ana. Que as nossas viagens futuras sejam recheadas de encontros fascinantes e histórias memoráveis. Absolutamente, John. Vamos continuar a procurar esses momentos autênticos e abraçar a riqueza de diferentes culturas. De facto, Ana. É o que torna as nossas viagens extraordinárias. Aula 10. Navegar por opiniões diversas sobre fiscalidade. Ana, é verdade que é sempre uma mistura de opiniões quando se trata de impostos. Absolutamente, John. A fiscalidade é um tema complexo que muitas vezes gera perspectivas diversas. Uns defendem impostos mais baixos para estimular o crescimento económico, enquanto outros defendem impostos mais altos para financiar os serviços públicos. Está correto, John. O debate centra-se muitas vezes em encontrar um equilíbrio entre prosperidade económica e bem-estar social. De facto, Ana.
É importante considerar os potenciais benefícios e desvantagens das diferentes políticas fiscais. Os diferentes sistemas fiscais podem ter impactos variáveis sobre os indivíduos, as empresas e a economia em geral. Precisamente, Ana. É essencial analisar as consequências a longo prazo e os efeitos não intencionais das decisões fiscais. Além disso, a justiça e a equidade são considerações fundamentais quando se discute a fiscalidade. Absolutamente, Ana. Um sistema fiscal justo e equitativo garante que a carga seja repartida de forma justa. No entanto, definir o que é justo pode ser subjetivo e aberto à interpretação. É verdade, Ana. As pessoas podem ter opiniões divergentes sobre o que constitui uma repartição justa da carga fiscal. É importante ter discussões abertas e respeitosas para entender os vários pontos de vista. Acordado, Ana. O diálogo construtivo permite-nos aprender uns com os outros e encontrar um terreno comum. Encontrar um terreno comum pode conduzir a decisões informadas que beneficiem a sociedade como um todo. De facto, Ana. Ao considerar opiniões diversas, podemos trabalhar no sentido de criar um sistema fiscal que equilibre o crescimento económico e o bem-estar social. Obrigado por partilharem os vossos pensamentos, John. É sempre valioso envolver-se em discussões sobre temas complexos como a fiscalidade. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço também a sua perspectiva. Vamos continuar a ter conversas significativas. Absolutamente, John. Juntos podemos fomentar a compreensão e explorar diferentes pontos de vista. Aguardo com expectativa as nossas futuras discussões, Ana. Obrigado pela conversa. Obrigado, John também. Tenha um ótimo dia. Vocês também, Ana. Cuide. Aula 11. Maximizar o gosto de sair precoce. Ana, se concordar, devemos partir mais cedo para aproveitar ao máximo o nosso dia e garantir uma experiência agradável. Parece perfeito, John. Sair cedo dá-nos mais tempo para explorar e saborear as atividades do dia. Absolutamente, Ana. Permite-nos evitar multidões e aproveitar ao máximo as atraços populares sem nós sentirmos apressados. Não podia estar mais de acordo, John. As manhãs cedo costumam oferecer um ambiente sereno e tranquilo que melhora a experiência geral. Além disso, sair cedo dá-nos a oportunidade de descobrir preciosidades escondidas e locais fora do caminho. É verdade, John. Acrescenta um elemento de aventura e espontaneidade aos nossos dias. Adicionalmente, ao sair cedo, podemos aproveitar as temperaturas mais frias e evitar o calor ao meio-dia. Sem dúvida, John. É mais confortável e agradável explorar quando o tempo é ameno. Sair cedo também nos permite ter mais flexibilidade com o nosso itinerário e fazer ajustes se necessário. É um ponto ótimo, John. Dá-nos a liberdade de nos adaptarmos e abraçar em pleno as oportunidades inesperadas que surgem. Exatamente, Ana. Estar aberto à espontaneidade pode levar a experiências memoráveis e descobertas inesperadas. Estou entusiasmado com a perspectiva de maximizar o nosso dia, John. Sair cedo dá o mote para uma aventura gratificante. Eu sinto o mesmo, Ana. Vamos ter como objetivo sair cedo e aproveitar ao máximo cada momento precioso. Concordado, John. É tudo sobre criar memórias duradouras e desfrutar de cada experiência ao máximo. Obrigado por estar a bordo deste plano, Ana.
Agradeço o vosso entusiasmo e a sua disponibilidade para abraçar o arranque precoce. São bem-vindos, John. Estou igualmente entusiasmado. Vamos fazer com que seja um dia para recordar. Absolutamente, Ana. Aqui está um dia inesquecível de exploração e fruição. A saúde é isso, John. Vamos aproveitar ao máximo a nossa aventura. De facto, Ana. Vamos embarcar nesta viagem com entusiasmo e sentido de maravilha. Aula 12. Estratégias para poupar dinheiro para comprar casa nova. Tenho pensado em como podemos poupar mais dinheiro para comprar a nossa nova casa. Esse é um ótimo tópico. Que ideias tem em mente? Primeiro, penso que devíamos criar um orçamento mensal para acompanhar as nossas despesas. É uma boa ideia. Ajudar-nos a identificar áreas em que podemos reduzir. Exatamente. Deveríamos também considerar a redução das nossas despesas de jantar fora. Acordado. Cozinhar em casa vai não só poupar dinheiro como também ser mais saudável. Outra forma de poupar é encontrando alternativas mais baratas para as nossas compras regulares. Sim, devemos comparar preços e procurar descontos antes de comprar qualquer coisa. Além disso, podemos tentar eliminar subscrições ou adesões desnecessárias. Isso faz sentido. Podemos estar a pagar por serviços de que não precisamos. Por último, deveríamos estabelecer um objetivo específico de poupança e destinar uma parte do nosso rendimento a esse objetivo. Bom ponto. Ter um alvo vai manter-nos motivados para poupar de forma consistente. Absolutamente. Ao implementar estas estratégias, podemos aumentar as nossas poupanças e aproximar-nos da compra da nossa casa de sonho. Estou a bordo disso. Vamos começar a pôr estas ideias em ação. Acordado. Com disciplina e determinação, podemos tornar o nosso sonho realidade. Aula 13. Acompanhamento dos relatórios de mercado para atualizações. Vamos estar atentos aos relatórios de mercado e discutir quaisquer atualizações a seguir. É um bom plano. Manter-se informado é essencial para tomar decisões informadas. Absolutamente. Deveríamos verificar regularmente se há atualizações sobre os preços das ações e as tendências do mercado. Também é importante acompanhar notícias relacionadas com as indústrias em que estamos interessados. Sim, manter o acompanhamento dos indicadores económicos pode dar-nos uma visão sobre as condições do mercado. Deveríamos prestar atenção a quaisquer eventos significativos ou mudanças políticas que possam ter impacto nos investimentos. Definitivamente. Ao sermos proativos, podemos ajustar as nossas estratégias em conformidade. Além disso, devemos manter-nos atualizados sobre as tendências imobiliárias se estivermos a pensar comprar ou vender imóveis. É um bom ponto. Vai ajudar-nos a tomar decisões informadas no mercado imobiliário. Vamos fazer com que seja hábito rever relatórios de mercado regularmente e discutir as nossas conclusões. Acordado. Vai garantir que nos mantemos bem informados e otimizamos as nossas decisões financeiras. Ao fazê-lo, podemos navegar no mercado com mais confiança e potencialmente aproveitar oportunidades. Precisamente. A monitorização dos relatórios de mercado será uma ferramenta valiosa na nossa jornada financeira. Aula 14. Explorar o Sudeste Asiático como um paraíso para mochileiros. Tenho estado de olho no Sudeste Asiático. Parece o paraíso de uma mochila. Também ouvi coisas fantásticas sobre isso. Em que país está interessado? A Tailândia, o Vietnã e a Indonésia estão no topo da minha lista. São escolhas populares.
A rica cultura e as viagens acessíveis atraem muitos mochileiros. Li que os alojamentos e a comida têm preços razoáveis naquela região. Sim, podemos esticar o nosso orçamento enquanto desfrutamos de experiências únicas. Também estou entusiasmado por explorar as belas praias e paisagens deslumbrantes. Deveríamos pesquisar as atrações de visita obrigatória e planear o nosso itinerário em conformidade. Absolutamente. É importante ter um plano áspero, mas também deixar espaço para a espontaneidade. Acordado. Podemos mergulhar na cultura local e experimentar diferentes cozinhas. Ouvi dizer que o transporte é conveniente com várias opções disponíveis. É bom saber. Podemos facilmente saltar entre cidades e países. O Sudeste Asiático parece um destino perfeito para a aventura e para fazer memórias. Vamos começar a pesquisar e preparar-nos para uma viagem de mochila inesquecível. Estou entusiasmado com as possibilidades e não posso esperar para explorar juntos o Sudeste Asiático. Aula 15. Abraçar um novo modo de vida e imersão. Absolutamente. É fascinante mergulhar num novo modo de vida. Concordo inteiramente. É uma oportunidade de alargar os nossos horizontes e abraçar diferentes culturas. Experimentar diferentes costumes e tradições pode ser abridora e enriquecedora. Sim, permite-nos uma compreensão mais profunda do mundo e da sua diversidade. Estou entusiasmado por aprender novas línguas e interagir com os habitantes locais. A comunicação é fundamental na construção de ligações e na verdadeira imersão de nós próprios. Experimentar a gastronomia local é outro aspecto que estou ansioso. A comida é uma porta de entrada para entender a história e os gostos de uma cultura. Acho que é importante ter uma mente aberta e respeitosa durante a nossa imersão. Absolutamente. Devemos abordar todas as situações com curiosidade e vontade de aprender. Acredito que esta experiência nos irá moldar e alargar as nossas perspectivas. Será certamente uma viagem transformadora que acalentaremos para toda a vida. Vamos abraçar esta oportunidade de mergulhar num novo modo de vida e aproveitar ao máximo. Não podia estar mais de acordo. Vamos abrir os nossos corações e mentes às maravilhas que nos esperam. Aula 16. Aprender com os erros, analisando-os e compreendendo-os. Acho que estão certos. Como posso aprender com os meus erros? Analise os seus erros, compreenda. Aprender com os nossos erros é crucial para o crescimento pessoal. Primeiro, vamos analisar o que correu mal. Refletir sobre a situação pode ajudar-nos a identificar os fatores que levaram ao erro. É importante assumir a responsabilidade pelas nossas ações e não colocar culpas noutros lugares. Depois de compreendermos os erros, podemos aprender com eles e fazer melhores escolhas no futuro. Absolutamente. Deveríamos procurar padrões ou armadilhas comuns para evitar repetir os mesmos erros. Procurar feedback de outros também pode fornecer insights valiosos e diferentes perspectivas. Sim, as críticas construtivas podem ajudar-nos a ver os nossos pontos cegos e as áreas a melhorar. É importante ter uma mente aberta e disposta a aprender com os nossos erros. Vamos usar os nossos erros como trampolim para o crescimento e o desenvolvimento. Analisando e compreendendo os nossos erros, podemos tornar-nos mais sábios e resistentes. Lembrem-se, errar faz parte da vida e é assim que aprendemos e progredimos. Estou comprometido em aprender com os meus erros e usá-los como oportunidades para o autoaperfeiçoamento.
Lição 17. Perguntar sobre o horário de funcionamento do Business Center. Ana, conhece o horário de funcionamento do centro de negócios? Não tenho a certeza. Podemos consultar o seu website ou ligar para saber. É uma boa ideia. É importante saber quando podemos aceder aos seus serviços. Vamos pesquisá-lo online. Geralmente, têm as horas de funcionamento listadas. Vou procurar o website deles e ver se as informações estão prontamente disponíveis. Caso contrário, podemos ligar para o número de atendimento ao cliente e perguntar diretamente. É essencial planear as nossas visitas em conformidade e aproveitar ao máximo os seus serviços. Absolutamente. Saber o seu horário de funcionamento ajudar-nos a gerir o nosso tempo de forma eficaz. Encontrei o site deles. Permitam-me que verifique rapidamente a informação. Leve o seu tempo. É melhor ter detalhes precisos antes de fazer qualquer plano. De acordo com o seu site, o centro de negócios funciona das 9 horas às 18 horas nos dias úteis. É bom saber. Podemos agendar as nossas visitas dentro desse horário. Exatamente. Agora podemos planear nossas tarefas e utilizar o centro de negócios de forma eficiente. Obrigado por encontrar essa informação. É útil para a nossa rotina diária. Não há problema. É importante mantermos-nos informados e aproveitar ao máximo os recursos que temos à nossa disposição. Aula 18. Ação atempada. A importância de agir dentro de 48 horas. Ana, num prazo de 48 horas é altamente recomendado. Temos de nos certificar de que o faremos. Absolutamente, agir prontamente é crucial. Deveríamos dar prioridade às tarefas e agir dentro do prazo estabelecido. Ajuda-nos a manter-nos organizados e garante que as coisas não sejam esquecidas ou atrasadas. Acordado. A procrastinação pode levar a oportunidades perdidas ou stress desnecessário. Todos nós vivemos as consequências de atrasar tarefas importantes. Sim, é sempre melhor atacá-los frontalmente e evitar complicações desnecessárias. Então, devo começar a trabalhar nesses relatórios imediatamente. Sim, o melhor é começar sem demora. Quanto mais depressa os completarmos, melhor. Vou fazer dela uma prioridade e atribuir tempo suficiente para as fazer dentro de 48 horas. Esse é o espírito. Vamos manter-nos focados e fazer uso eficiente do nosso tempo. Absolutamente. Agir prontamente ajudar-nos a manter-se no topo das nossas responsabilidades. E dá-nos uma sensação de realização e paz de espírito. Ainda bem que estamos na mesma página. Vamos fazer com que seja hábito agir dentro de 48 horas sempre que possível. Acordado. É uma prática valiosa que pode aumentar a nossa produtividade e eficácia. Agradeço o vosso apoio e encorajamento. Vamos manter-nos proativos e fazer as coisas. Lição 19. Analisando relatórios de vendas, abordar a diminuição dos lucros. Ana, viu o último relatório de vendas? Sim, fiz. Mostra uma diminuição dos lucros. Isso é preocupante. Precisamos de analisar o relatório e perceber as razões que estão por detrás do declínio. Acordado. Identificar as causas profundas ajudar-nos a desenvolver estratégias de melhoria. Vamos analisar os valores de vendas e compará-los com períodos anteriores. Deveríamos também analisar as tendências do mercado e a concorrência para obter uma visão abrangente.
É essencial identificar possíveis problemas nas nossas estratégias de vendas e marketing. Também podemos buscar feedback de nossos clientes para entender suas necessidades em constante mudança. Além disso, devemos avaliar nossa estratégia de preços e gestão de custos para garantir a rentabilidade. Podemos precisar de fazer ajustes ou explorar novas vias para a geração de receita. É vital tomar medidas proativas para lidar com a diminuição dos lucros e dar a volta à situação. Devemos envolver a equipa e colaborar para encontrar soluções inovadoras. Vamos agendar uma reunião para discutir as descobertas e formular um plano de ação. Absolutamente. Analisando o relatório de vendas e tomando medidas decisivas, podemos trabalhar para melhorar nosso desempenho financeiro. Agradeço o vosso empenho em dar resposta a este desafio. Juntos, podemos superá-lo. Aula 20, à procura de dicas para uma nova experiência. Ana, antes disso, é a minha primeira vez. Alguma dica? Claro, posso dar-vos alguns conselhos. Para que precisa de dicas? Estou prestes a fazer uma apresentação a uma grande audiência, e estou a sentir-me nervoso. Não se preocupe, já estive em situações semelhantes antes. Eis algumas dicas. Por favor, vá em frente. Eu sou todos ouvidos. Primeiro, prepare-se minuciosamente. Conheça o seu conteúdo de dentro para fora para aumentar a sua confiança. Isso faz sentido. Vou dedicar tempo suficiente à investigação e à prática. Em segundo lugar, pratique a sua apresentação repetidamente. Isto ajudá-la a familiarizar-se com o fluxo e o timing. Vou praticar em frente a um espelho ou mesmo gravar-me para avaliar o meu parto. Ótima ideia! Em terceiro lugar, interaja com o seu público. Mantenha o contacto visual e utilize gestos para se ligar aos mesmos. Vou fazer um esforço para estabelecer um relacionamento e mantê-los envolvidos. Por fim, lembre-se de respirar e manter a calma. Respire fundo para gerir qualquer ansiedade. Vou lembrar-me de me manter composta e focar-me em transmitir a minha mensagem de forma eficaz. Vocês têm isto, John. Acredite em si e nas suas capacidades. Obrigado, Ana. As suas dicas deram-me uma direção mais clara. Agradeço o vosso apoio. São bem-vindos, John. Estou aqui para ajudar. Boa sorte na sua apresentação. Vou fazer o meu melhor. Mais uma vez, obrigado, Ana. Vou dar-vos a conhecer como é que vai.